Hoje todo mundo sabe, a gente vai ter um convidado muito especial para mim, tenho certeza de que para todos. Ele vai conversar com a gente, dando continuidade a essa série que a gente está fazendo agora toda quinta-feira, sobre a Umbanda na minha vida, tá? Ó, chegou agora ele. Então a gente vai conversar hoje com o Nando. Desculpa, mas eu não consigo chamar de Nando. Vai ser o tempo todo Fernandão. Foram 16 anos assim chamando de Fernandão, então lá vai Fernandão. Então a gente vai bater um papo com ele hoje sobre a Umbanda na vida, tá? Então eu vou convidar ele antes da oração. Fala, Gu. Ele vai ficar aqui junto com a gente. Eu faço a oração e a gente começa a bater um papo, tá bom? E aí? Tudo bem? Não. Tudo bom. Deixa eu só trocar o fone aqui. Não escuto nada. Pronto. Agora sim. Oi? Saudade, hein? Nossa, é verdade. Quanto tempo, né? Bastante tempo. A gente só se fala por mensagem, só por WhatsApp. Só o WhatsApp, verdade. Então, esse daqui é o Nando Monteiro, né? Queria apresentar ele para todo mundo. Historiador, cantor, produtor, compositor, ogã, umbandista. Tem mais? Sei lá, assim, daqui a 10 minutos a gente pode descobrir mais uma profissão. Então, esse é um grande amigo, uma das pessoas que eu posso confessar, eu sempre tive a maior inspiração em seguir. Ser cantor não deu para mim, tá? Isso aí já ficou evidente que para mim não dá para seguir. Ogã, tô arranhando aí, o couro do gato tá gritando comigo. Então vou tentar ser um médium parecido. Então, hoje a gente vai conversar com essa pessoa que a gente gosta muito, esse meu amigo especial. E aí, Fernandão, vou te dar hoje, vamos fazer uma coisa? A oração é sua hoje. Opa! Pra gente começar, tá bom? Ah, tá ótimo. Pode então fazer? Vamos lá. Sinta-se à vontade. Ah, tá legal. Então vamos lá. Eu vou fazer uma oração pedindo paz, pedindo saúde, pedindo luz, pedindo um caminho que seja possível para todos nós nesse momento, que a gente consiga superar todas essas dificuldades e que o nosso Pai possa nos abençoar, a nossa casa, a nossa família, o nosso corpo espiritual e material, para que a gente possa passar por esses momentos de provação e todos saímos renovados desse momento. Que a gente aprenda bastante com esse momento. Assim seja. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe sempre. Nandão, então assim, a gente conversou um pouquinho, né, antes sobre esse convite, né? E aí eu tenho visto algumas lives que você e a Ju têm feito. E aí teve uma das lives que você fez, que vocês foram convidados, que agora eu não vou lembrar com quem foi. Vocês foram convidados. E aí ele falou para você, perguntou sobre religião, e aí você falou sobre religião, e aí expressou tudo, e aí ele perguntou, mas qual é a sua religião? E aí naquela hora eu fiquei arrepiado e feliz, porque você encheu a boca para dizer, eu sou um bandista. Isso foi muito legal. E aí quando eu ouvi isso, eu falei, cara, nada melhor do que convidar eles dois para conversar com a gente, então. Apesar de toda a história que a gente viveu junto, quando você falou aquilo, aquilo acendeu, eu falei, peraí, não posso perder essa oportunidade. E aí a gente conversou um pouquinho, o Fernandão conversou comigo, ele até pensou num outro tema, só que aí eu já tinha vindo com um tema, e aí eu queria já, de repente, deixar até combinado para, numa segunda-feira, se você topar, a gente fazer aquele tema. Essa dia 15 não dá,
na outra seria 22, não é isso? Que é 22. Se eu não me engano. Acho que é. Isso. E aí a gente pode entrar com aquele tema dia 22, se você topar. Estou fazendo convite ao vivo, hein? Não, mas a gente já tinha conversado sobre isso, porque me interessa, fazendo um parênteses aqui para as pessoas não ficarem perdidas, o tema claro. É a história da Umbanda, porque eu sou historiador e dei aula, tem muitos, aliás, parênteses, tem muitos queridos aí, beijo para todos, já vi várias mensagens, e eu sou historiador, então meu trabalho de pesquisa sempre foi as religiões africanas, né, os africanas, então eu propus para que a gente fizesse um apanhadão geral, assim, sobre a história da Umbanda, mas que também pega as outras religiões africanas, né, de tradição africana também e tudo mais. E aí a gente fazer um apanhadão não sobre a luz religiosa, mas sobre a luz histórica, né? Até porque eu acho que é importante, porque esse recorte, ele também vai falar muito, a gente vai entender também muita coisa sobre o racismo sistêmico, né? Que é o tema do momento, né? Então, a gente falar sobre a história das religiões de matrizes africanas no Brasil falar também sobre a história do negro, falar sobre a história do índio, falar sobre a história de todo mundo que esteve à margem, né, da sociedade e do quanto o racismo e essa opressão impactou, né, as religiões de matrizes africanas. Então eu propus falar sobre isso porque eu acho que é um tema que está quente, né, que é um tema que é necessário. Que vale muito a pena, então, com certeza. Acho com certeza. Tá legal. Isso aí, ancestralidade. Eu acho que é o momento de falar sobre cultura africana, falar sobre as nossas tradições, nossa ancestralidade, falar sobre conceito, sobre racismo. Então, eu acho que falar sobre a história das religiões de matrizes africanas, eu acho que é importante nesse momento. Então, como é o meu foco de pesquisa, eu dei a ideia de fazer esse tema. Ótimo. Fechado, então, dia 22, tá bom? Beleza. Uhum. Fechou. Então, hoje, né, a gente queria ouvir um pouco da sua história. E aí, hoje eu fui pesquisar, não pesquisar sobre o Nando, né, nem o Nandão, mas eu fui e aí eu achei um CD, e aí, né, um CD seu, e aí eu vou começar passando a bola para você, falando o seguinte, Fernandão, você tem tempo para dizer tudo o que sente, para dizer tudo o que acha, para dizer tudo o que fez. E vamos ver no que vai dar. É contigo, Fernandão. Conta pra gente aí. Essa para mim é uma das letras de músicas mais bonitas, cara. Parabéns, tá? Então legal. Conta pra gente aí sobre a Umbanda na sua vida. Quando é que começou essa história? Você entrou porque o tio Fernando e tia Zilda, né, seus pais, já estavam, já trabalhavam? Não, foi diferente? Conta pra gente aí, tô cheio de curiosidade. Na verdade, assim, existia para quem não sabe, meus pais tinham um terreiro, né, de Umbanda, eram chefes, estou contando a história para quem não conhece, né? Mas eu tenho duas irmãs, na verdade tenho três, né? Mas com meu pai e minha mãe são duas irmãs. E aí havia uma história, né, de que quando a gente era muito pequeno, nós três irmãos, que a minha irmã mais velha, ela ia quando crescesse, né, ia de vez em quando no centro, no terreiro.
a minha irmã do meio talvez fosse assumir ou virar médium, etc., do terreiro, e que eu era o mais novo e que eu, de repente, não ia nem aparecer lá. Essa era a história que contam, quando eu era criança. Contaram a história. Deu tudo ao contrário, né? Então, tudo ao contrário. Tudo ao contrário, assim. Apesar de eu ter uma vivência no centro, de acompanhar os meus pais desde criança, né? Eu nunca pensei em trabalhar, nem nunca pensei em ter essa religião, adotar essa religião. Nunca, na verdade, a religião nunca, de uma forma geral, né? Eu nunca pensei sobre isso, assim. A coisa aconteceu naturalmente, assim. E aí, um determinado momento da minha vida, eu tive um chamado, né? E aí acabei começando a frequentar e depois começando a trabalhar e tudo mais. Trabalhei durante muitos anos, foram 20 anos. E aí eu acabei entrando assim, meio que no susto, aliás, quase que literalmente no susto. Mas a generosa jura? Mas eu nunca, a religião para mim sempre foi uma coisa natural, assim, porque como os meus pais, né, o centro, né, o terreiro ficava no fundo da casa, né, e então era uma extensão da casa, né, então eu não tinha muito essa noção do que era minha casa, onde começava a minha casa, onde acabava, onde começava o centro, onde acabava, o que era o centro, o que era a minha família. Era uma coisa só. Era uma coisa só. Eu sempre tive isso, né? Por estar lá sendo criado ali no meio. Então isso meio que se confundia, né? Na minha visão ainda, né, de criança e tal, isso meio que confundia. Sim. E depois, quando eu acabei indo para o centro e tal, essa sensação continuou sempre, né? Eu sempre falei isso, ó, aqui é minha casa também, né? Assim, então, todo mundo são meus irmãos, né? Eu considero todo mundo minha família. Porque sempre foi uma extensão, assim, não tinha separação, Sim. né? Pro bem e pro mal, né? Porque tinha momentos que essa confusão, ela gerava alguns problemas, algumas saias justas e tal, né? Mas isso foi, a religião é uma coisa natural para mim. Eu não consigo separar isso da minha família, da minha história, da história dos meus pais, da história da minha família, da história do centro e da religião. Para mim é uma coisa só, né? Uma coisa só, né? É. Legal. Quantos anos, Nandão, começou a tua história, vamos dizer, propriamente dito, botando roupa? Porque você falou que teve um chamado. E aí esse chamado, né, foi a partir daí que você vestiu e entrou para o terreiro? Ou como é que foi isso? Foi a partir do chamado que eu entrei pro terreiro. Eu já frequentava já na época, né? Mas não era uma frequência muito assídua, né? Sim. Até porque eu tinha 17 anos, né? Então, estava no final da adolescência, né? Ou caminhando no final da adolescência. Então, nessa época, na adolescência, eu frequentava, mas não era uma coisa assídua, ia muito nas festas, nos eventos e tal, mas realmente nunca me dediquei, assim, na adolescência. E depois desse chamado, aí sim eu fui intimado a poder a entrar, né? Mas isso para mim, de novo, foi uma coisa muito natural, assim. Eu não fiquei surpreso, não fiquei preocupado, ou na verdade eu simplesmente, para mim, não teve surpresa alguma, assim. Eu não que eu esperasse acontecer, mas que para mim era uma coisa tão óbvia, assim, tão natural, tão corriqueira, né? Que é uma vivência minha já diária, já, ou semanal. Então, para mim, foi assim, então tá. Eu me lembro na época, né, com 17 anos, eu falei, ok, vamos lá, sabe? Então tá bom. Bacana, né? Chegou a hora, então. Então chegou a hora. Se é pra botar o branco, a gente põe. Se tá na hora, vamos lá, sabe? Bacana. Como eu queria ter tido essa tua compreensão na minha hora. Foi para mim meio que assustador.
E aí, então você teve esse chamado, e aí começou. E aí, quando eu entrei no Sagrado, né, que você estava lá, que eu tive a oportunidade de conhecer a família Sagrado e começar a conviver com essa família, eu me lembro de você. Você tem a mesma idade que eu, né? 25 anos, não é isso? Não, eu tenho 26, sou um pouquinho mais velho só, 26. 26, tá, então é isso. Então 26, um pouquinho depois de mim. A Bia e o Gabriel, que eu acho que têm a mesma idade, né? Que nasceram praticamente ele tem 14. Um mês depois. Ele fez 14 ou fez 15? Perdão, fez 15. Fez 15, né? E a Bia faz 15 agora, dia 27. Então, é diferença de um mês. É um mês. Isso. Então, quando eu lembro que você... Então, quando eu entrei... Se você entrou com 17, eu entrei com 18. Ih, não, mas aí o tempo já correu. Eu não estou mais conseguindo fazer conta. Então, quando eu entrei, né, que eu avistei essa casa, você trabalhava ali no cantinho, que você tocava o atabaque, junto com o Luiz Paulo, às vezes, junto com o Mário, junto com o Maninho, às vezes. André. E junto com o André. Essa questão de você ter ido pro atabaque tem a ver com a sua musicalidade ou tem a ver com uma natureza sua dentro da Umbanda, Fernandão? Eu acho que as duas coisas, assim, porque eu vou falar não só da música, mas da arte, né? A arte é uma coisa muito espiritual, né? Então, você ali o tempo todo, quando você tá tocando, fazendo um show, ou compondo uma música, enfim, ou fazendo a sua arte, qualquer que seja, você tá conectado, você abre um canal, assim, com o universo, Sim. sabe? Então, isso já é uma coisa natural para o artista. Então, quando você tem essa possibilidade de também fazer o centro, se dá de uma forma bem forte, assim, bem, sabe? É como se você já soubesse o caminho das pedras, sabe? É mais ou menos isso. Facilita, né? Facilita muito. Você já sabe o caminho das pedras, você já trabalha aquilo no seu dia a dia, essa conexão, né, com o universo. E aí você... é importante isso, a questão dos ogãs, né? Que os ogãs são fundamentais para gerar uma corrente energética dentro do terreiro. Então, então isso é uma coisa muito forte, que a arte também faz isso, né? Quando você está fazendo um show, por exemplo, você também está tentando, de certa forma, não é controlar, mas você colocar um tipo de energia ali, de sintonia. Impregnar sua energia de forma positiva, fazer com que todo mundo também vibre aquilo, é isso? Isso, exatamente. Que você consegue, está tentando fazer isso com o público, né? Com todo mundo que está ali dentro daquele espaço, assistindo aquele show. E você, um pouco disso, né? Também está tentando, vibracionalmente e energeticamente, você está tentando que todo mundo que está ali em volta, assistência ou médios, estejam ali na mesma faixa de frequência, na mesma sintonia, né? Então, isso é uma coisa assim muito ligada à arte, né? Então, para mim, foi até relativamente tranquilo nesse sentido, né? Porque a gente... É um trabalho muito similar, né? Muito parecido. E aí, você falou esse negócio da arte, né? Da musicalidade, do som. Eu acho que eu já falei para você, meu filho é um dos ogãs da casa, e ele tem uma coisa de pegar de ouvido, Fernandão, que é impressionante, e eu canso de tomar esporro dele. Pai, acelera a voz. Pai, porque senão eu tiro ele do ritmo. Então, pai, faz isso, faz aquilo. Então, e ele pega com uma extrema facilidade, e eu acredito que você, na época, também devia ter isso, que eu acho impressionante isso. Se você me der qualquer instrumento de corda, de couro, de qualquer coisa, eu vou só estragar o som. E ele e você também tinham uma facilidade extrema nisso. Isso eu achei muito legal. Porque vocês
conseguiam, né, equilibrar e harmonizar muito bem a gira, tá? Por isso que eu queria falar dessa parte do coro, tá bom? Da sua musicalidade. Então, você já falou pra gente que entrou com 17, que sofreu um chamado, mas que aquilo foi natural, de alguma forma, que era meio que uma sensação que já existia lá dentro de você, não tem para onde fugir, vai ser um bandista de qualquer jeito. Foi. E como é que foi esse seu trabalho durante os 20 anos, né, que você falou, dentro da Umbanda? Porque isso é legal para todo mundo saber, porque assim, cada um de nós tem um desenrolar totalmente diferente. O meu desenrolar foi diferente do seu. Eu sempre almejei e olhei para aqueles, né, como por exemplo você, o Maninho, o tio Fernando. Eu olhava para algumas pessoas e tinham vocês como inspiração para crescer, né, e chegar. Só que eu sempre senti uma coisa: eu jamais vou ser vocês, porque eu sou um outro ser pensante com exclusividade, então diferente de todos. Mas aí o meu caminho dentro dessa trajetória foi um. E você? A perguntar aí, depois de 20 anos você saiu? Se quiser responder. Eu vou só para depois até respondo melhor como é que foi não o final da história, mas o final de um capítulo, né? Porque eu não deixei de ser um bandista, eu apenas não trabalho mais, é diferente. Sim. Mas já respondendo aí a Lolita, mas mas depois eu falo sobre isso um pouquinho, mas eu comecei, como você estava falando, né, como Ogan e tudo mais, e depois, assim, lá, dentro, lá o terreiro, ele tinha uma política que era assim: quando você entrava, você passava por todos os locais possíveis, né? Para você aprender a dinâmica do terreiro, para você aprender o que aquele terreiro fazia, etc, né? Então você ia aprender em loco, né? Os diversos trabalhos que existiam, né? No terreiro. Certo. E aí um deles era a sala de cura espiritual. E aí a gente passava um tempo lá, um mês, 2 meses, enfim, passava um tempinho lá fazendo lá, acompanhando os trabalhos, participando de uma forma muito inicial ainda, né? A gente era mais aprendiz, né? Mais aluno. E aí eu, quando entrei na sala, comecei lá a colaborar com os trabalhos e tal, não sei o quê. E aí, de repente, comecei a me desenvolver lá dentro, assim. Um dos meus mentores, um dos meus guias, eles trabalhavam na parte de cura espiritual. Então, eu fiquei durante muitos anos na cura, né? E fiquei 10 anos, na verdade, na cura. E aí... Ou seja, metade do teu período, né? Metade do meu período. E aí eu fiquei 10 anos na cura. E depois desses 10 anos, mas mesmo assim, a gente tinha lá para quem não conhecia lá o trabalho lá do terreiro, a gente tinha a cura concomitantemente, né, ao mesmo tempo que o trabalho no terreiro, né, era um local separado, era uma sala separada, só para explicar quem não sabe, né? Então, claro. Era uma sala separada, mas ela acontecia ao mesmo tempo, no mesmo dia e mais ou menos no mesmo horário. E aí, quando a gente saía da sala, a gente emendava, né, nos trabalhos do terreiro. Estavam assim, já caminhando para o finalzinho da sessão e tal. E a gente ainda pregava essa rebarba, vamos dizer assim, né, do final da sessão. E aí depois eu comecei nessa rebarba, vamos dizer assim, comecei a desenvolver os meus outros guias, né? Até que um determinado momento, 10 anos depois se passaram, né? E a gente, os meus pais passaram por uma situação difícil, porque o meu pai começou a ter vários problemas de saúde e tudo mais, teve 2 infartos, etc. E aí a minha mãe começou a solicitar um pouco mais a minha ajuda e tudo mais. E aí eu acabei saindo da sala
e fui colaborar lá fora. Trabalhar no terreiro. Ao mesmo tempo que também apareceu uma outra coisa, que foi a escola de formação de médiuns, né? Que a gente criou. Então, na verdade, os meus primeiros 10 anos foram na sala de cura e alguma coisa no terreiro. Depois, os outros 10 anos foram já no terreiro propriamente dito, mas com a escola de médiuns. Então, a gente... aí eu fiquei mais nessa, né? Aí eu saí mesmo da cura e fiquei mais na escola de médiuns e durante 10 anos e no terreiro, trabalhando também lá e tal, auxiliando meus pais. Aos poucos, os meus pais foram se afastando por conta dos problemas de saúde do meu pai e tudo mais. E eu fui meio que ficando um pouco mais responsável pelos trabalhos, para conduzir os trabalhos, né? Basicamente, em resumo, para não alongar muito, em resumo, os 20 anos vai dar mais ou menos isso. Falar 20 anos não é fácil, né, Fernando? Eu trabalhei lá durante 16 anos e quando eu entrei tinha essa questão do in loco, né? Trabalha aqui, trabalha ali, trabalha para poder desenvolver o médium em vários aspectos, né? Quando eu entrei, infelizmente, ainda eu não tinha a turma, não tinham as aulinhas, não tinha nada disso. Eu entrei bem antes. E aí, infelizmente, quando eu entrei, por isso que eu digo que cada história é uma história. Né? Você foi levado direto para a sala de tratamento, passar aquele período, lá se encontrou, se desenvolveu, trabalhou junto com seus mentores de tratamento, de cirurgias espirituais, vamos dizer assim, e eu nem lá cheguei. Fiquei direto, mal cheguei, já amarraram uma bola no meu pé, eu já fiquei no terreiro e dali fui direto, né? Até o final dos meus 16 anos dentro do sagrado. Então, eu adoro a sala de cura, mas seu Fernando, seus guias são do terreiro. Tá vendo? A Thalita também queria ficar na sala e arrancar ela de lá, volta pro terreiro. Então, o tio Fernando trouxe ela pro terreiro. Então, assim, foi comigo, foi com ela. Então, assim, cada um de nós, né, tem, assim, um aspecto espiritual. Por isso que é legal ressaltar isso, para que, às vezes, quando a gente está dentro de um terreiro, né, Nandão, a gente entenda a direção que os dirigentes e os guias dão para a gente, para que a gente não se prenda naquele melindre que a gente, às vezes, carrega com a necessidade. Não, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito daquilo. Deixa ser conduzido, né, e direcionado. E eu acho que é uma coisa que eu sempre também falei lá para os médios novos e tudo mais, que é o seguinte: a gente tem que entrar. Aí vale para qualquer coisa, né? Eu acho que vale para a religião, de uma forma geral, vale para o trabalho e vale para a vida pessoal. A gente tem que entrar de coração aberto para o que der e vier. Então, eu sempre falava isso. Olha, gente, quando você entrar aqui, por mais que você, mas eu queria muito ser Ogan, sei lá, tá? Cara, você entra e venha de coração aberto e venha com o seguinte espírito: aonde é que eu posso ajudar? Aonde vocês estão precisando de mim e no que eu posso ajudar? Tá? Então, e tirar essa coisa, mas eu só quero fazer se for assim. Ora, se você só quer fazer se for assim e não assado, então você monte alguma coisa que seja só para você. Né? Então, é isso aí, né? Exatamente. Então, boa só para você. Né? Um mundo bonitinho, né? Florido, que encaixe nos seus sonhos, que é isso, né? E por isso que vale. Perfeito. Por isso que vale para a religião, vale para a vida pessoal, né? Para a vida afetiva, para tudo. Vale para tudo na nossa vida. Então, pra você entra com esse espírito. Eu estou aqui para ajudar. Aonde estão precisando de mim? O que precisa fazer agora? Perfeito. Que aí você também se... Até não... Pode falar. É porque você se permite, né? Você se permite experimentar uma coisa nova, você se permite gostar de algo novo,
você se permite falar assim, não, isso aqui eu nunca quero, porque eu não gostei, né? De repente você está querendo tanto isso e de repente fala assim, nossa, não tem nada a ver comigo, né? Então você Uhum. se permite isso, se permite gostar, Vivenciar. se emocionar, se permite, sabe, enfim, se encontrar. É isso, você tem que entrar com esse espírito. Perfeito, perfeito. E eu falo isso, né, porque isso é importante demais para todos os médiuns que um dia vão entrar no SEDES, que vão entrar em qualquer outra casa, que se permitam, que abram seu coração e se entreguem, entrem e se doem, entrem e aposte aquilo dali dentro, sabe, daquela casa, seja lá qual for a religião, seja lá qual for o aspecto, não case já querendo mudar a esposa ou o marido, sabe? Se acha que o marido ou a esposa tem problema, por que casou então, né? Casou para tentar consertar, né? Então, assim, entrar de coração aberto, certo de que vão... Porque, assim, muitas pessoas, né, Nandão, acham que estão entrando na Umbanda, que é uma vida de facilidade. Tem um aspecto totalmente diferente do que é a vivência dentro de um terreiro. E não é simples. Para mim, para o Celso, eu tenho um prazer, um orgulho, uma felicidade imensa de trabalhar e fazer o que eu faço. Mas não tenho o orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho felicidade em ser quem eu sou, de fazer, sabe, tudo isso. Então eu acho que o médium precisa disso, fazer isso, estar a postos e se entregar. E aí, o que a Umbanda trouxe, agregou na sua vida? O que a Umbanda aplicou na sua vida? O que é a Umbanda para o Fernandão? Em 350 palavras. Antes, eu queria só complementar o que você estava falando, que é importante. Claro. Porque a gente não pode confundir o que é pessoal do que é coletivo, né? Apesar de que as duas coisas se entrelaçam, né, em vários momentos, mas o que é pessoal, ou seja, que é o seu prazer de estar se doando, de você estar trabalhando, de você estar sentindo que você está crescendo enquanto pessoa, né, está crescendo com a sua força, com a sua energia, com a sua consciência. Isso é uma coisa pessoal, né? Essa alegria e esse certo orgulho, né? É uma coisa boa, né? Que não pode ser confundido com o coletivo, né? Você tem uma responsabilidade com o coletivo. Você está aqui para colaborar, para ajudar, para realizar, sem olhar quem, sem julgar, sem, né, esperar troca, etc. Então, ele é desprovido de qualquer vaidade. É isso, né? Que é o que você estava falando. Perfeito. Mas você estava falando do que a Umbanda mudou na minha vida, né? O que ela acrescentou, o que ela deu, o que é a Umbanda para você até hoje? Você falou, né? E a gente sabe, você não pratica mais, porém, você é um bandista. Foi a primeira coisa que eu falei. Não pratico no sentido de trabalhar, né, no terreiro, né? Mas eu pratico na minha vida, né, sempre, né, cotidiana. Eu estou sentindo falta, né? Porque eu não posso fazer o que eu tenho que fazer, as minhas obrigações e tal, não posso fazer porque está tudo fechado, né? Tá tudo, enfim. Mas estou sentindo falta, né? A gente sente falta. Eu acho que ela trouxe primeiro uma visão mais completa assim da vida, porque você tem uma responsabilidade muito grande e aí depende da qual função que você tenha dentro da vida religiosa, tá? Ela traz uma responsabilidade muito grande, porque, de novo, você está lidando com o coletivo, né, também. Ela traz uma responsabilidade individual, então ela me deu um olhar que me ajudou a ser mais humilde,
a não julgar menos as pessoas, né? A pensar mais com empatia, né? Que isso é fundamental, que é o que a gente está precisando nesse momento no mundo, assim, olhar com empatia, né? E ela também me ajudou a entender, na verdade, um conceito maior, que é a família, sabe? Isso foi muito importante para mim, porque a gente, de novo, a minha experiência é uma experiência diferente, uma experiência meio única, né? Que tinha o terreno no fundo da casa, mas independentemente disso, a gente, esse conceito do que é família, que tem muito a ver com as tradições africanas, né? Que para eles se confunde religião e família, os vivos e os mortos, para eles é uma coisa só, né? É tudo uma grande comunidade, e que todo mundo colabora com todo mundo se confraterniza com todo mundo apoia todo mundo, sabe? E isso tem também um aspecto muito agregador, né? Então isso para mim foi muito importante. Essas lições assim eu levo para minha vida. Assim. Que bom. A Thalita tá botando aqui, a Umbanda abraça. Exatamente, acho que essa sensação, né? De abraço é um abraço coletivo, assim, sabe? Então, essa noção de coletivo, de estamos todos juntos, de estar linkado um no outro, que a gente faz parte de um elo, de uma corrente, essa noção para mim foi o mais positivo, assim. Essa é a sensação que eu acho que todo mundo tem que ter, né, da Umbanda, porque a Umbanda é realmente isso daí, um grande abraço. Aquela fraternidade, é um carinho, onde ela não vê raça, credo, cor, nada. Ela abraça a todos, sejam lá quem for. E tem até uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que ele diz que ele vai, que a Umbanda vai receber a todos. Agora eu não estou muito bem lembrado dela, mas é algo desse tipo, dizendo que vai ensinar quem sabe menos e aprender com quem sabe mais, vai receber a todos, os mais humildes. Então, a Umbanda é isso. E o Sagrado ensinou muito para os céus, claro que ensinou, as coisas estão guardadas e ao caminhar as coisas surgem, brotam, crescem, aparecem e a gente vai seguindo a vida. E indiretamente, mesmo não tendo assistido aula com você, né, Fernandão? Você foi um professor para todo mundo, inclusive para o Celso aqui, mesmo não tendo participado, né, por tudo isso. Né, o Claudinho botou aí, ser um bandista sem um terreiro que possa frequentar, para mim seria muito difícil. Me parece que a religião está em seu ser, em seu coração. Parabéns por isso. É isso aí. Com certeza. Então, assim, então, você foi um professor, mesmo eu não tendo sentado lá na salinha, lá em cima, para aprender junto com você, mas você foi sim, e um dos culpados, né, eu falei na Umbanda Minha Vida, foi você junto com o Preto Velho, que me chamou perto da estrela que você estava incorporado, e me chamou para falar, meu filho, quanto mais é dado, mais se é cobrado e tal. E eu achando que era para um trabalho e tudo mais, eu falei, rapaz, o velho tá doido, não sabe nem o que tá falando, que eu já nem vou aceitar esse trabalho, tá doido. E então eu saí dali meio confuso, mas vida que segue e o tempo mostrou. Então, você foi um exemplo de vida para mim, um cara fantástico dentro da sua história, né? Dentro de todo o aspecto que eu pude observar dentro do sagrado, do seu comprometimento, do seu carinho, de tudo que você fazia, né? E aí eu queria pedir a você, eu queria poder falar muito mais, né? Mas o Instagram daqui a pouco ele empurra a gente, derruba, não tem jeito, é 1 hora. Cara, ele é sinistro o Instagram. Por isso que eu vou daqui a pouco migrar para o YouTube, porque aí o YouTube ele é mais leve com a gente. E aí eu queria pedir a você que deixasse uma mensagem para a gente, uma mensagem sobre tudo que está acontecendo
dentro da sua visão historiadora, de história, né, dentro da sua visão umbandista e dentro da sua espiritualidade e mediunidade. Eu acho que a gente tem que ter não só fé e esperança, mas a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que está no momento da gente agir, da gente fazer. Não basta só ficar no discurso, não basta só ficar na nossa fé, não basta só ficar na nossa esperança. Tudo isso é muito importante, é claro que é, mas a gente também precisa agir. Nós temos um mundo para mudar e a gente tem que colocar a mão na massa para isso. Senão, não adianta a gente ter só, né, entre aspas, a nossa fé e a nossa esperança. Isso é importante, isso nos dá força, mas isso tem que empurrar a gente a levar a ação. Então, vamos agir. Perfeito, Nandão. Todo mundo ouviu a mensagem dele? Dizendo o quê? Para todo mundo, para que a gente mude, para que a gente exerça, para que a gente faça, para que a gente possa dar as mãos e modificar. A gente pensa muito em modificar o outro, porque o outro é que apresenta os problemas para a gente. E a gente sempre esquece de fazer essa mudança dentro da gente. Então, eu acho que a gente precisa começar aqui dentro. Se cada uma das pessoas que estão aqui agora começarem a fazer essa obra interna, vai começar a acontecer o quê? Uma obra externa muito grande. Porque a gente vai poder observar em todos os lados, em cada pessoa, a mudança que a gente sempre quis. Então vamos fazer essa mudança, que aí essa foi a mensagem que esse amigo trouxe, Fernandão trouxe para a gente, da mudança. É tempo de mudança, é tempo de uma obra, é tempo de viver um mundo novo. Daqui a um tempinho estaremos vivendo numa nova época, a época que não vai caber mais em nenhum de nós racismo, falar da boca para fora dizendo que nós não temos isso, mas os nossos pensamentos não podem mais vagar dentro desse sentimento mesquinho, pequeno e barato. Então a gente precisa modificar. Foi isso que o Fernandão quis dizer, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, e é isso que a gente vem dizendo o tempo inteiro, desde o início dessas lives, que a gente precisa mudar. Não adianta a gente ficar da boca para fora. Vamos fazer. Agora, peguem suas enxadas, suas pás e comecem a obra. É isso aí. Tá certo? É isso aí. Fernandão, tá aqui para mim. 13, 12, 11. Fernandão, obrigado demais, cara. Obrigado demais. Manda um beijo para Ju. Muito obrigado a todos.